boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Meu relógio aqui já está 4h45. O que eu faço? Eu começo, espero mais uns minutos para o pessoal chegar. Deve estar rolando alguma outra coisa? Não, né? Acaba 4h15 as sessões aí. Todas as sessões, Né? nós teve um 4h15. Né? Então, quem tiver que chegar, vai chegando, né? Exato. Tá bom, então eu vou começar já então a falar, porque eu vou fazer uns exemplos ainda baseados no que eu falei ontem. Deixa eu ver onde é que está isso. Está aqui. Né? Começar mostrando aqui, deixa eu diminuir isso aqui só para uma janelinha aqui no canto. Vocês estão vendo a minha página? A minha tela? Sim. Sim, né? Ontem a gente falou basicamente desse tópico sobre ingredientes computacionais e de inferência bayesiana. Um exemplo que a gente gastou bastante tempo falando foi o exemplo dos físicos. Eu tinha um físico A e B, depois apareceu um físico C. Então, aqui eu tenho o HTML do R Markdown que eu fiz. Então, esse que está aqui. Então, se você clicar nesse primeiro arquivo, novamente, isso aqui já está na minha página. Eu vou direto para a minha página, se alguém tiver curioso onde achar a versão mais recente do outline desse tutorial. Está aqui na minha página, bet.org. Vai na aba de Teaching, embaixo Short Courses. Então, você vai nessa aba, o 25º tutorial é esse que a gente está fazendo agora. Então, vou aumentar aqui o tamanho. Então, você vê que o tutorial lá, que é o que vocês têm uma versão sem alguns itens, já está mais atualizado. Então, eu adicionei aqui esses dois bullets e mais um bullet aqui embaixo de análise de retornos da Petrobras. Então, no exemplo do físico, se você clicar nesse primeiro ícone, vai para um HTML, que é o exemplo do físico, como está aqui. E deixa eu botar isso para cima, vou pôr isso aqui então. Aqui eu relembro que eu tenho 4 físicos com priores a respeito de θ que são diferenciados, né? E o que eu fiz foi pegar esse exemplo e mostrar como é que comparava inferência a posteriori para cada um dos físicos à medida que os dados iam se acumulando. Uma observação, 2 observações, 3 observações, 50 observações. E comparando aqui as posteriores, né, os percentis das posteriores para o θ de acordo com cada um dos físicos, a gente vai vendo quem é que está mais próximo da estimação de máxima verossimilhança. Foi esse exemplo que a gente terminou falando da aula passada. Como nós falamos de amostrador de Gibbs e Metropolis Hastings, eu peguei um exemplo velho que eu tinha aqui sentado em algum lugar no meu computador, que está em alguma das minhas aulas passadas, e dei uma mexida nele. Aí eu gerei um R Markdown, ou seja, um HTML, que eu estou chamando aqui de Banana Shape Posterior. Então, quando você clica lá, aparece esse material. Perceba o seguinte, que nesses markdowns que eu faço, eu não inibo os códigos. Então, se você pegar esse material aqui e for clicando na parte que tem R e rodando, você vai, no final das contas, reproduzir exatamente as figuras que eu tenho agora. Tá certo? Então, o legal disso é, claro, se eu desse para vocês ainda assim o código R Markdown, você poderia reproduzir esse HTML. Mas aqui já é um meio caminho andado, vocês podem rodar. Né? Então, aqui um exemplo bobo, não sei se todo mundo consegue enxergar, mas eu vou aumentar. Tem uma distribuição de interesse que é essa posteriori por 2 parâmetros θ, que vem de uma verossimilhança normal, onde a média da normal é θ1 mais θ2 ao quadrado.
Claro que não dá para distinguir θ1 e θ2 ao quadrado na verossimilhança, ou seja, um problema de uma verossimilhança não identificável. Então, qualquer valor de θ1 e θ2 que residir numa parábola, como a gente vai ver daqui a pouco, ele é igualmente provável. Então, pode ser aqui nessa ponta, pode ser lá embaixo. Então, ele anda em curvas de níveis. Como o objetivo aqui não é ficar falando de identificabilidade, o que eu resolvi fazer foi colocar uma a priori, né? Então, aqui está escrito, ó, a minha posteriori é essa verossimilhança que está aí, esse produto, no caso, log verossimilhança, que eu estou fazendo log posteriori. Uma a priori sentada no zero, e a outra a priori também centrada no zero. Estou dizendo que esses caras são 0 e 0. Então, se estivesse na média da priori dos tetas, isso aqui é normal, 0, sigma 2. E onde eu tenho o sigma, que eu chamei aqui de sigma y, é esse sigma 2, e esse sigma th é a variância de θ1 e θ2 a priori. Então, eu faço um exemplo aqui, onde a variância do y é 2, o desvio padrão do y é 2, e o desvio padrão da priori é 1. E aqui tem um conjunto de 20 observações que eu simulei, de acordo com o modelo, né, normal, com média 1, ou seja, θ1 mais θ2 ao quadrado vai estar sentado em torno de 1, isso é a única coisa que a gente consegue fazer, e o sigma. Aí eu faço aqui uma grade para distribuições, né, como está aqui, das marginais. Não ficou muito legal de ver, deixa eu botar isso aqui minimizado. Não fica muito legal de ver, porque eu não fiz com a dimensão que devia. Mas se eu diminuir bastante, você consegue ver aqui do lado esquerdo os contornos da posterior de θ1 e θ2. Então você vê que está aqui, ó, o 1 está por aqui assim, o tamanho aqui. Tem uma modinha aqui, outra modinha aqui. Lembra que o θ2 está no quadrado, então é simétrico em relação a zero. Se eu tivesse feito o θ2 maior que zero, ia ficar só essa curva. Como eu queria fazer o banana shape, então eu deixei desse jeito aqui. Então aqui é a posteriori. Isso aqui são as posteriores marginais, para o θ1 e o θ2. No fundo está dizendo, olha, o θ1 é perto de zero, e se a soma dá 1, o θ2 está perto de menos 1 ou perto de 1. Então, ele escolheu essa região. Como eu falei, eu posso fazer sample importance resampling, então deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu resolvi amostrar, né, de uma uniforme no intervalo botei menos 4 e 3 aqui para o θ1 e menos 3 e 3 para o θ2. Ou seja, eu gerei nessa região azul aqui inteirinha um monte de simulações e são reamostradas de acordo com a probabilidade a posteriori. Ou seja, pontos que estão perto dessa região vão ter maior peso e pontos que estão fora dessa região vão ter menor peso. Então, na hora de reamostrar, vai reamostrar da posteriori. Quando eu rodo isso aqui, percebe o seguinte, eu estou rodando aqui com N, eu botei 2 N's, porque antes eu tinha feito só com 30 mil. Eu estou fazendo com N igual a 2 milhões e 400 e reamostrando 20 mil desses 2 milhões e 400. Na verdade, eu estou reamostrando 1% só dos 2 milhões e 400. Por que eu estou fazendo isso? Eu ajustei para que a velocidade, o tempo que demora para rodar cada um dos algoritmos que eu vou mostrar, fosse parecido. Então, quando eu rodo 240 milhões de simulações dessa uniforme e reamostro 20 mil, isso demorou 18 segundos. Aqui está o comando que eu uso, é o system time, que roda esse pedaço todo e guarda para mim o tempo. Então, são 18 segundos. Aí, quando eu faço o gráfico, está aqui as amostras da posteriori de θ1 e θ2 e as posteriores marginais são os histogramas, bem imitando o comportamento do dado mesmo. E se eu uso o Metropolis Hastings, Random Walk Metropolis Hastings, com uma proposta que não é tão maravilhosa, para obter um número de amostras que demorasse mais ou menos 18, 19 segundos, o que eu podia fazer era gerar 730 mil, jogar fora e ficar com os 20 mil finais, ou seja, eu tenho 750 mil. Então, 750 mil nesse algoritmo demora mesmo tempo do que 2 milhões e 400 nesse outro algoritmo. Nesse caso, é bivariado, é simples, tá? Só um exemplo. Ao fazer isso, eu tenho aqui
amostras da posteriori, novamente, né, funcionando do mesmo jeito. Né? A posteriori é a mesma. E aqui eu já comparo os dois. Você vê que o Random Walk Metropolis, ele não é ainda maravilhoso. Olha só, ele gera mais regiões mais afastadas do núcleo da posteriori, ou seja, ele fica com uma cauda um pouco mais pesada. E aqui ele ainda não pegou bem essa segunda corcovinha, ele fica preso numa delas, mais tempo do que na outra, ao contrário do algoritmo de Sample Importance Resample. Aí eu fiz o quê? Eu peguei lá no R um pacote que faz MCMC adaptativo. Quem quiser depois lá ler que tipo de adaptação que esse cara faz, é como se pegasse o algoritmo de Metropolis Hastings e fizesse alguma guaribada para tornar ele um pouco mais power-up. Aí eu uso o pacote lá, adapt MCMC, e faço aqui, olha, uso a função MCMC maiúsculo que está nesse pacote, adapt MCMC. Posterior, falo lá a quantidade de interações. No final, eu só fico com as, né, no caso, quantas últimas. Eu rodo a mesma quantidade do que o anterior. Gerei 750 mil, joguei fora 730 mil, sobrou 20 mil. Agora eu posso comparar os dois algoritmos de Metropolis. Olha só, o meu, que eu rodei aqui na mão grande, assim, na força bruta, e o do cara. Vou diminuir para poder ver tudo junto. O algoritmo lá que é adaptativo, o meu é esse, o da adaptativo é esse. Olha só o peso das autocorrelações das cadeias que eu gerei usando o Random Walk naive. Então, depois de 100 interações, ainda existe uma autocorrelação nas amostras de 50%. Enquanto que o adaptativo, depois de, sei lá, 50 amostras, né? Depois de 50 amostras, não tem mais correlação nenhuma. Se quisesse forçar a barra, depois de 40. Ou seja, percebe-se que eu precisaria da metade das amostras aqui embaixo para fazer o mesmo estrago que eu faço aqui em cima. E agora eu comparo todo mundo, os três métodos Monte Carlo. Um Monte Carlo independente, que é o Sample Importance Resampling, e dois MCMC. Todos eles deveriam estar amostrando da posteriori, que é essas curvas de nível. O CIR, porque é bivariado e a dimensão baixa, funciona relativamente bem. No caso R2 é fácil fazer aquela quantidade toda. Os algoritmos de Metropolis sofrem um pouco mais, só que esse do meio é o mais ingênuo, ele é muito caro e muito ineficiente, quando comparado com o terceiro. Tá certo? Então, quem quiser brincar com isso daí, pode mudar as propostas do algoritmo do meio, o número de observações e rodar e ver o que acontece. Mas é uma ilustração simples. Uma terceira coisa que você podia fazer era incorporar esse sigma 2 aqui dos dados que eu simulei, o valor verdadeiro igual a 2, podia incorporar na sua posterior, e referir uma posterior em função de θ1, θ2 e de sigma. E aí ia mudar, claro, ficaria em R3, você não ia conseguir fazer esses gráficos bonitinhos aqui, mas ainda assim ia conseguir olhar para marginais, assim como olhar para os traços e ver que o algoritmo ajusta melhor. Tá certo? Então, esse era o exemplo do Banana Shape. Um outro exemplo que eu queria gastar alguns minutos iniciais, ainda na parte de revisão de modelos relativamente mais simples, é esse Model Selection Comparison, no caso da Bernoulli Logit Probit Regression. Então, novamente, está aqui. Eu tenho um R Markdown, que eu criei esse arquivo. Os dados são esses, que foi tirado lá do livro do Boltstad, de 2010, de Understanding Computational Bayesian Statistics, e corresponde à idade do indivíduo e uma condição, um status de doença coronária no coração do paciente, né, de uma doença. Tem 100 pacientes. Isso foi tirado desse livro do Hosmer, Lemenshow, não sei quem são esses caras, chamado Applied Logistic Regression. Então, quem quiser os dados, novamente, os dados estão no meu R Markdown, e é fácil de distribuir para quem quiser depois. Então, aqui estão os dados, né? A idade está aqui embaixo, e a única coisa que você tem é se o cara tem ou não esse status, é 0 ou 1.
Tem ou não tem? Então, esse gráfico não ajuda muito. Então, o primeiro modelo que eu contemplo para exercitar a nossa inferência e seleção de modelo do ponto de vista bayesiano é dizer, olha, isso é uma moeda, cada indivíduo tem cara ou coroa, sim ou não. Então, o meu modelo natural é o modelo Bernoulli IID, que ele gera para a soma de sucessos, a soma de uns, uma binomial, um parâmetro θ. N e θ. E θ é a única coisa desconhecida, que é a probabilidade do cara ter uma doença. Tá certo? É fácil, no curso introdutório de estatística lá da graduação, que vocês fizeram, sei lá quando, 10 anos atrás, que o estimador de máxima verossimilhança de uma proporção é a proporção amostral, somatório dos uns dividido por n. No caso aqui, eu tenho 43%. É uma saída desse meu resultado. Como um bom bayesiano, eu coloco uma priori para o θ. Aqui está uma priori beta. Uma priori beta é uma distribuição no intervalo 0, 1. Se eu colocar esse A0 e esse B0 igual a 1, a priori se cai no caso particular da uniforme 0, 1. Né? E não sei qual que eu usei aqui. Estou tentando ver. Eu não sei aonde eu escolhi. Eu escolhi uma média a priori de 0,2. Então é fácil deduzir, né? Esse número dividido por esse dá 0,2. E a variância, ou o desvio padrão, que é a raiz quadrada disso aqui, de 0,078. Então eu botei uma a priori de 20%. Centrada lá em torno de 20%. Isso significa essa coisa que está aqui, em vermelho. Então, lembra lá no exemplo que a gente fez dos físicos e do Diego, tinha um parâmetro, a priori está aqui, o dado observado está aqui, que é o 43%, a quantidade de uns que eu tenho nessa amostra de tamanho 100. E com isso, a minha priori em vermelho se move para a minha posteriori que está aqui em preto. Ela se moveu muito para perto do 0,43, mas ainda está um pouco à moda, um pouco abaixo do 0,43. Posso fazer a distribuição preditiva. Eu posso calcular a probabilidade do novo indivíduo T1, né, e dar resultado igual a 1. E aqui, uma análise de sensibilidade da probabilidade, né, de 1, uma vez que eu tenho diferentes especificações de priori. Né. Aqui a probabilidade a posteriori preditiva de dar 1, né, pode ser tão pequeno quanto 0, 20%, ou tão grande quanto 90%, dependendo aqui do que vem do dado. Lembra que no nosso caso era 43%, então era por aqui. Então, 43% no dado, eu tenho 3 posteriores, dependendo das 3 priores que eu estou usando. Né? Uma priori que é 0, 0, ou seja, uma uniforme, ele vai ficar justamente ali perto do 43%. Mas se minha priori está mais para baixo ou não, aqui no caso a minha priori está mais para abaixo de meio, aqui a priori está mais acima de meio, na verdade aqui é 4, 20 avos está em torno de 20%, 30, 40 avos está em torno de 75%. Então, nesse caso, a posteriori, depois de eu ter observado a amostral, uma média amostral de 40 e poucos por cento, ele move para cá. Então, tudo depende, obviamente, do que o dado está te dizendo. Né? Então, você percebe que o verde e o preto, então, esses dois extremos aqui, eles são mais abertos e o vermelho anda aqui praticamente com a média amostral. Aí você fala, bom, tá bom, isso aí não tem nada interessante, né? É um exemplo simples, inferência bayesiana e frequentista se confundem, tem 100 observações. E se eu quiser usar, então, a idade do indivíduo para prever a probabilidade de ele ter essa doença cardíaca ou não? Aí entra a regressão logística, uma regressão probística, sei lá qual nome que se dá, onde a gente modela, na verdade, a probabilidade de sucesso para cada indivíduo, agora depende, tem um índice I, que depende de um XI através de 2 parâmetros. Então, para cada pessoa tem uma probabilidade de sucesso diferente, que é governada de forma determinística, né, e funcional através de uma dessas 2 funções. Pode dizer, olha, eu prefiro o modelo logístico, e outra pessoa pode dizer, não, mas eu prefiro o modelo probível. Uma terceira ainda podia dizer que prefere o modelo não paramétrico e aí usar Bayesian non-parametrics mais geral. Mas aqui no nosso caso a gente está com 2 formas funcionais. Novamente aquela figura. Claro que agora a verossimilhança é uma verossimilhança que não é mais de θ,
e tem um teta para cada pessoa. A verossimilhança é para beta 0 e beta 1. Então, eu tenho 2 parâmetros nesse modelo. O modelo de cima, um parâmetro. O modelo que incorpora o x, aumentei o número de parâmetros em uma unidade. Ou seja, não cresceu tanta complexidade do modelo, eu tenho 2 parâmetros agora, e eu tenho uma variável mais para me informar a respeito do teta. E no fundo, o que eu quero é que, para tetas, para pessoas que estão mais aqui nesse canto da esquerda ou mais no canto da direita, eu espero que os tetas sejam menores aqui e maiores ali do que esse teta genérico que a gente acabou de estimar, uma posterior em torno de 0,4. Vai ter uma separação. Então, a gente fez... A verossimilhança está aqui. Aqui está... Obviamente, os parâmetros beta 0 e beta 1 têm interpretações totalmente distintas, dependendo se você está falando do modelo logístico ou do modelo probito. Então, não tem como comparar esses números aqui. O que você compara é na preditiva e não aqui. Então, no fundo, o que está dizendo, olha, a verossimilhança para esses dados é bastante informativa. O parâmetro beta 1 de interesse aqui, porque se ele for 0, não tem regressão logística ou probit. E, na verdade, o modelo I e D era suficiente. Mas você consegue perceber que, em ambos os casos, as posteriores para o beta 1 estão bem longe do zero. Aqui é 0,05, então o zero é bem aqui. Então, tem zero probabilidade do beta 1 ser zero ou próximo de zero. Aqui, no outro caso, a mesma coisa. A probabilidade do beta 1 ser zero no modelo probito também é zero. Ou seja, a variável x1, aparentemente, é uma variável importante para ajudar a explicar a probabilidade de sucesso nesse estudo. E aqui estão ajustes na média. Então, na verdade, isso aqui é a função logística e a função probito, né? Logística e probito, na média, para esses casos. Ou seja, qual a probabilidade para alguém... Vamos pegar os 50% aqui de corte. Para todo mundo que tiver com a idade abaixo de 50, mais ou menos, né, a probabilidade é maior de ele não ter problema, e acima de 50 começa a crescer. Então, se você comparar alguém de 60 anos, a probabilidade, vamos supor eu, né, alguém de 50 anos, essa probabilidade, sei lá, é 0,55, e alguém de 30 anos como vocês, essa probabilidade é vamos supor, 12. Então, vocês têm 12% de chance de ter a doença, quem tem 30 anos, e eu tenho 36% de chance. Não, 36 não. 50, 40, 52. Então, eu tenho 4 vezes mais chance do que vocês de ter a doença. Eu tenho um risco 4 vezes maior. É assim que se calcula risco de doenças, de vacinas e por aí vai. Então, eu posso fazer inferência bayesiana aqui usando o Sample Importance Resampling. Novamente, eu aprendo quem são esses caras. Eu tenho inferência a posteriori para o beta 0 e para o beta 1. Nota aqui que o beta 1 está acima de 0. O beta 0 podia ser um número negativo, não é 0 também. Mesma coisa para o outro contexto. E aqui eu estou comparando todos eles. Do ponto de vista bayesiano, naturalmente sai, né? É caro, é computacionalmente caro, demanda você elicitar a priori e combinar a priori com verossimilhança, mas o produto, o byproduct, de fazer inferência bayesiana é que sai de forma limpa e coerente, inferência a posteriori funcional. Aqui eu tenho uma função, que é essa média, e eu tenho um intervalo de confiança pontuais, que eu ploto aqui, se você usa a regressão logística ou se você usa a regressão probística. E aqui em magenta ou rosa, você tem a posteriori, no caso o ID. No caso o ID, a idade é irrelevante. Então, na verdade, estou mostrando os percentis aqui da posteriori, que está aqui, seria aquele 40%, como a gente tinha falado. Então, se você não tivesse a idade, você estaria, olha, 40% da chance. O cara que tem 30 anos falou, opa, peraí, ou de 20 anos, pô, não tenho essa chance de ter essa doença. E o cara de 80, opa, 40, achava que tinha mais. Na verdade, tem mais, está aqui. Tem 90% de chance de você ter a doença coronária. Então, claro que esses intervalos de credibilidade, não intervalo de confiança, esses não são intervalo de confiança. Intervalo de confiança é uma aberração frequentista. Esse intervalo de credibilidade são as probabilidades acessadas a respeito de um parâmetro, no caso, a probabilidade de θ ser igual a 1, dado uma característica x
de acordo com o modelo e com as percepções iniciais que você tem. Então, é uma medida da incerteza associada a uma quantidade, uma proposição, que nós falamos na aula de ontem. E uma coisa adicional que a gente faz do ponto de vista bayesiano não é só fazer inferência para vários modelos, é comparar os modelos. E aqui eu calculo os fatores de Bayes, que são as densidades marginais de cada modelo, e aí a priori marginal do modelo 1, do modelo 2, a priori preditiva, perdão, do modelo 1, do modelo 2, do modelo 3, levam a fatores de Bayes que comparam o modelo 1 com o modelo 2, o fator de Bayes igual a zero, ou seja, o modelo 2 tem uma densidade preditiva infinitamente maior do que o modelo 1, ou seja, o modelo logito é infinitamente melhor do que o modelo I e D. O modelo, agora comparando, né, probito e logito, não precisa comparar os três, claro. A hora que eu comparo o probito com o logito, aparentemente o logito é melhor, mas não é tão melhor. Né? Então, se você pega o inverso de 0,3, né, sei lá, 10 mais ou menos, ele é 10 vezes melhor que esse e 1 milhão de vezes melhor do que o M0. E, portanto, o modelo probito também é infinitamente melhor do que o modelo ID. Se você quiser ainda, no universo de 3 modelos, dizer que só é um universo exaurido de 3 modelos, você pode transformar essas probabilidades, essas comparações através de fator de Bayes, em probabilidades a posteriori para cada modelo. Então, aqui a gente está dizendo que, olha, eu tenho a probabilidade a posteriori do modelo logito e 1/3 disso para o modelo. Né? Então, é 3 quartos e 1/4, respectivamente, para os modelos logito e probito. E 0 probabilidade para o modelo ID. Então, nesse caso, o modelo ID seria descartado e você podia ficar conjecturando qual dos 2 modelos é o melhor em termos de ajuste, interpretabilidade dos coeficientes beta 0 e beta 1. Aí entra outros fatores que você pode necessitar. Se você realmente quer um modelo que tenha a máxima probabilidade a posteriori, você escolhe o modelo logito. Ou você faz o que fazem bayesianos já há 30 anos. Você faz Bayesian Model Averaging, ou que os machine learners estão redescobrindo eufórica e entusiasticamente, de se chamar de ensemble das florestas aleatórias e outros tipos de boostings e baggings da vida. A gente já faz isso há muito tempo, combinação de modelos. Tá? Então, esse aqui é o exemplo, voltando aqui, é o exemplo aqui que utiliza os ingredientes bayesianos com um modelo com 2 parâmetros e eu faço inferência usando o Sample Importance Sampling. Tá certo? Para quem quiser ver mais um exemplo, eu não vou falar muito desse exemplo aqui, que o Boston dele está aqui. É uma regressão, sim, agora com vários regressores. No caso aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 regressores mais o intercept, ou seja, eu tenho um modelo de dimensão 7. Aí eu faço inferência não bayesiana inicial, faço inferência bayesiana onde eu mostro para vocês como é que é o amostrador de Gibbs nesse contexto. E depois, no final, eu falo, gente, é legal isso aqui para dever de casa, num curso dentro de um programa de mestrado, doutorado, seja lá o que for. Se eu sou um cara mais safo e já entendi tudo, eu vou procurar quem são as pessoas que fizeram pacotes bayesianos de regressão linear no Python, no R, ou no diabo que o carregue. Então, aqui um exemplo é a função, é o pacote BaseLM, que assessora o artigo que eu escrevi com Richard Hand, da Universidade do Arizona, Arizona State University, e que o artigo pode ser, você pode baixar o artigo aqui. A gente fez lá um pacote para fazer inferência bayesiana usando diversas priores regularizadoras no modelo de regressão gaussiano. Se uma regressão não é gaussiana, joga fora o meu pacote e procura outro. Existem vários outros. Tem vários outros. Então, quem quiser procurar, depois procura aí. Tá certo? Vou dar uma pausinha aqui para perguntar se alguém tem alguma pergunta. Não sei nem onde eu estou. Cadê meus slides aqui? Tem alguém me ouvindo aí? Dá para ouvir sim, Sim. professor. Vocês estão Sim, ouvindo? sim. Estamos sim. Perfeitamente. Sim, professor. Tá, que eu estou tentando achar agora onde é que está
a coisa geral aqui. Ah, agora sim. Aqui eu minimizei aqui, eu achei que, caraca, fiquei falando meia hora sozinho. Puta que pariu. Desculpa o meu carioquês aqui. Tá certo. Alguém tem alguma pergunta? Professor, Diga. no chat, o Se Fábio apresenta Maciel... primeiro. Se Ah, apresenta desculpa. Bom, eu sou o Caio. Deixa eu abrir minha tela, então. Tudo Tá bem? certo. Tudo. Não, só para você se atentar aqui no chat, o Fábio Maciel perguntou por que o intervalo de confiança seria uma aberração. Porque o intervalo de confiança, a interpretação do intervalo de confiança é a mesma interpretação, o mesmo tipo de interpretação que o p-value, valor P. Você conjectura sobre extremos que poderiam ter acontecido, mas que de fato não aconteceram no seu dado. Você baseia a sua análise em dados que não são observados. Você cria um mundo fictício e se pergunta o que teria acontecido se eu tivesse observado alguma coisa mais extremada do que a minha. O intervalo de confiança faz a mesma coisa. O que o intervalo de confiança faz? Muita gente na televisão, vocês olham as pesquisas do Ibope, da Datafolha, o cara fala lá assim, a pesquisa tal tem uma confiança de 95%. O que quer dizer isso? Que com 95% de probabilidade esses dados são verdadeiros. Não é verdade isso. Isso está absolutamente errado. É que para alguém como eu, ou que entende a diferença entre intervalo de confiança e intervalo de credibilidade, é como se você estivesse dizendo na televisão, olha, 2 mais 2 igual a 5. E aí passasse para mostrar o resultado. O que é o intervalo de confiança? Você fala assim, eu faço uma linha de produção de parafusos, todos os parafusos iguais, a máquina funcionando de forma repetitiva igual, que é o que foi a inferência estatística do começo do século passado, porque a gente estava com linha de produções, seja de produtos farmacêuticos, seja de carros, ou de parafusos mesmo, ou até mesmo de crops nas fazendas. Então, você tem lá uma máquina produzindo itens. Aí você pega cada grupo de 100 itens, você calcula uma média, você vai fazendo isso em grupos de 100 itens todos iguais, e aí você cria os intervalos de confiança, que é o que é o intervalo de confiança? É a ideia de que se você repetir aquele experimento várias vezes com as mesmíssimas condições, 95% dos intervalos vão conter o valor verdadeiro de um parâmetro que você tem interesse. Então, não é que o intervalo que você tem naquela... Você chegou lá, vamos supor que você é o funcionário da empresa que chegou lá de manhã, num dia, depois de alguém ter feito isso 100 vezes, a sua é a 100ª amostra, ali você gera uma amostra e calcula o intervalo, não tem nenhuma garantia de que naquele intervalo que você acabou de construir, o parâmetro verdadeiro está ali. Ele está ou ele não está. O que aconteceu é que, ao longo de 100 vezes que eu repliquei o experimento, 95% das vezes, cada um dos intervalos que eu calculei, só 5% das vezes o valor verdadeiro não estaria no intervalo. Ah, isso é bom para quem? Para o cara que está produzindo, né, na linha de produção, mas é ruim para o cara que está ali naquela hora fazendo o trabalho dele naquele momento. Agora, traduz isso para vários problemas mais modernos e complexos que surgiram sobre a aleatoriedade e incerteza e percebe que você não pode falar, por exemplo, agora qual é a propensão de pegar Covid, mesmo que você tiver um montão de características acumuladas. Ah, deixa eu fazer uma amostra aleatória das pessoas. Não tem como. Ninguém vai conseguir me convencer de que todas as pessoas que morreram e que pegaram do Covid são amostras ID, e mesmo que se você colocar 30 características das pessoas e uma amostra pequena que tem todas exatamente as mesmas características, e vai assumir que agora essa amostra ID não é. Porque tem outro componente que é o tempo. Então, tem 20 mil variações aí. O que faz com que para problemas de repetibilidade, intervalos de confiança são legais, mas problemas reais, em que a repetibilidade não é presente necessariamente, o intervalo de confiança perde o valor, é inócuo, não faz sentido nenhum. Está explicado aí? Quem perguntou? Claro que isso é a minha visão, tem vários debates sobre isso, eu acho que vale a pena ler alguns artigos sobre essa dicotomia, e claro, se você segue um pouco a linha de tentar usar a função de verossimilhança como o Holy Grail, né, o cálice sagrado
por onde os dados entram para você fazer inferência, seja bayesiana ou não bayesiana. Além disso, p-values, p-valores, intervalo de confiança, eles violam princípios da verossimilhança e eles geram procedimentos que são não consistentes. Se você quiser usar uma terminologia de teoria da decisão, você cria um Dutch book, ou seja, você consegue criar um esquema de apostas onde o cara que usa intervalo de confiança vai perder com probabilidade de 1 a aposta. Então, é fácil. Então, se você está interessado em apostas, em investir no mercado financeiro, se você segue intervalo de confiança, você vai ser um sure loser. E eu vou ser um sure winner, se você usa intervalo de credibilidade, por exemplo. Então, vamos voltar aqui para o mundo mais mundano e sair do mundo mais filosófico. Eu vou fazer esses intervalinhos para perguntar, porque eu não vejo aqui não vejo nada desse chat. Eu posso até depois, no final, reservar mais um tempo e olhar para o chat. Porque na hora que eu diminuo vocês, eu só fico vendo a minha tela e fico repetindo as coisas que estão aqui na tela. Tá bom? Mas se alguém tiver alguma coisa bizarra, pode assim, abrir o microfone e falar, professor, pergunta. Aí eu interrompo e a gente faz. A gente faz uma parada para esclarecimento. Tá certo? Você está vendo? Não tem mais, mas não tem mais nenhuma pergunta, não. Pode seguir. Beleza, gente. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir isso aqui. Então, se vocês estão vendo a minha tela, eu estava falando aqui desse exemplo. E eu vou... Cadê? Eu estou aqui, não. Eu vou voltar aqui para o nosso outline. Tem esse material de linear regression, variable selection and regularization. Eu vou gastar 10 minutos falando disso. Eu tenho até 6h15, né? Eu tenho 50 minutos. Então, eu vou falar uns 10 minutos aqui. Sugiro que quem tiver interesse leia esse artigo que eu escrevi com um aluno de graduação do INSPER, que está fazendo doutorado agora no Northwestern. Mas esse material, Multiple Linear Regression, que está aqui, é o que eu vou falar um pouquinho agora. Está aqui, na prova que eu preparei. Mas eu não vou falar de todo ele, não. Eu vou pular direto aqui. Eu vou falar só na parte inicial de regressão. Eu vou pular direto para esse tema aqui de regularização. Tá? Modelo de regressão tradicional, todo mundo está acostumado, regressão linear simples, né? Deixa eu ver se eu quero fazer alguma coisa dessa aqui. Regressão linear múltipla, só para pegar a anotação. Uma regressão linear múltipla, parecido com a regressão logística que a gente acabou de falar, só que a média das observáveis vai direto relacionado ao preditor linear. Então, y é a medida de interesse, ela é uma função linear dos regressores, por isso que é uma regressão linear, né? Modelo linear. Né? E, por exemplo, aqui o preço de uma casa como função do tamanho da casa, o número de banheiros que tem na casa e o número de ofertas que já foi feito no site de venda lá. Né? Esse é o conjunto de dados que eu já analisei 1 milhão de vezes aí na vida. Então, na notação genérica, o que a gente tem é essa notação y, né, igual a x beta. Boa parte dos modelos preditivos de machine learning que vocês estão acostumados a ouvir recentemente são parte dessa família de modelos que chamam de modelos de machine learning supervisionados, e os supervisionados é porque tem esse y aqui. Se não tivesse esse y, se só tivesse a matriz x, não tem um vetor y particular de uma coluna da matriz x de interesse, isso seriam técnicas não supervisionadas. Então, aqui no nosso caso, se a gente voltasse, você tem aqui o preço, o tamanho, o número de quartos e o número de ofertas, mas não tem nenhum interesse em particular para uma das variáveis. Então, aqui teria 1, 2, 3, 4 variáveis na matriz grande x. No modelo supervisionado, a gente batiza uma dessas colunas de y, vira a variável explicada, né, a variável dependente, a resposta endógena, seja lá qual nome que você tiver e que curso que você estiver fazendo. Né? E essas variáveis que estão do lado direito do igual são as variáveis explicativas, explanatórias, regressoras, exógenas, features dentro do machine learning. Então, a nomenclatura é o menos importante aqui. Então, nesse contexto de modelos supervisionados, o modelo mais simples é o modelo que decreta que y está relacionado diretamente e linearmente ao x. Se você tira esse x beta e coloca aqui um g de x beta, ou um g de x, beta, você transformou isso num modelo cuja média ainda é linear, no sentido de uma soma linear, aditivo, y igual a essa média mais um erro, só que a relação entre y e x é não linear mais. E esses modelos não lineares,
aparecem vários. Redes neurais profundas ou rasas são modelos não lineares. Árvores e florestas aleatórias são modelos não lineares. Splines, B-splines, wavelets, ondaletas, todos esses modelos são caracterizados por modelar de forma não linear, funcionalmente, a relação entre o Y e o X. O modelo linear é o mais utilizado, mais estudado, e até pouco tempo, em econometria, por exemplo, que por isso que eu encontro de econometria, e, em geral, os economistas são mais, você pode chamar de conservadores ou de atrasados, escolhe o que você quiser. Só recentemente começaram a ficar interessados em modelar isso aqui de forma não linear. Porque tem vários problemas. Quando modela de forma não linear, fica difícil interpretar, economistas gostam de chamar isso de beta de elasticidade, se tiver lá uma estrutura por trás, e biólogos também gostam. Quando as coisas ficam não lineares, fica muito mais difícil você falar. Você tem que começar a falar de mudanças em X, como é que impactam em Y de uma forma gráfica. Enquanto que aqui eu só preciso olhar para os coeficientes beta e usar toda a estatística tradicional para fazer intervalo de confiança, teste de hipótese, p-values para esses tetas. Né? Quantas e quantas centenas de palestras você não assistiu de professores fazendo problemas mais elaborados e chegando no final tem uma tabelinha lá de regressão esdrúxula que tem lá os coeficientes e aqui do lado os intervalos de confiança, os p-values e fica fazendo análise ali. Isso é receituário de 1950. Hoje em dia já se faz muito mais coisas muito mais gerais e usando gráficos, mas nesse mundo da regressão funcionou e foi exaustivamente utilizado ao longo das décadas. Né? E na estimativa de mínimos quadrados, você fala, eu quero achar aquele beta que faz a reta ficar no meião dos pontos. Então, se você imagina assim, os pontos daquela nuvem de pontos, um algodão doce, você mete a vara ali assim no meio para não cair para lugar nenhum. Essa é a estimativa de mínimos quadrados ordinários, máxima verossimilhança, e aí tem forma de você fazer inferência. Eu vou direto para o começo aqui, porque eu quero ir para o que me interessa. Se você vai para o mundo mais moderno, a gente está aqui de 20 anos para cá, no seguinte contexto. Y tem a variável resposta. Pode ser um índice de satisfação de um cliente com um determinado produto e pode ser também uma propensão, né, uma taxa de um cara morrer de coração, que nem no exemplo que a gente fez agora mesmo, como função do DNA dele. Então, geralmente, a gente pode ter o Y agora de dimensão, sei lá, 1000, tem 1000 indivíduos, mas em alguns casos a matriz X, que é a matriz de características, então ela tem X, a matriz X tem N linhas e P colunas. Então, o que acontece se o P fica muito grande comparado com o N, que é próximo de N ou ainda passa o N? Na vida tradicional que a gente tem, né, nos modelos de livro-texto, geralmente aqui o N é 100, 200, 300, 500, e o número de colunas em X é 10, 15, 20. Aí você faz toda aquela parafernália de stepwise selection, modelos, submodelos, tal, 2 elevado a 10 mil modelos, 2 elevado a 20, 1 milhão de modelos, e por aí vai. Mas o que acontece quando o número de linhas e número de colunas de X ou são do mesmo tamanho ou cresce de forma irrestrita, aí todas as teorias, seja bayesiana ou não bayesiana, começam a mudar. A forma mais tradicional e já está antiga de incorporar alguma forma de penalização é através de regressão Ridge ou regressão do laço. Laço é um acronimo, como é que é? Uma sigla para do menor ângulo de seleção, encolhimento e o de operador. Least Angle Shrinkage and Selection Operator. Desculpa. Estou perdendo a voz e não trouxe água para cá. Aqui se você pega esse pedaço que eu fiz um highlight, tirar daí, você tem um estimador de mínimos quadrados. Então, o mínimo quadrado vai incluir o maior número de regressores possíveis para minimizar os resíduos. Então, ele faz overfitting. Então, você penaliza. Então, essa parte é uma parte de ajuste, você pode ter um overfitting, essa é uma parte de complexidade do modelo. Os métodos do ACAIC, de penalização de modelo, já existe há, sei lá, 40, 50 anos. O que acontece agora com essa nova onda
é que você consegue colocar dentro do próprio modelo uma penalização dos parâmetros que faz com que vários deles sejam sugados para zero. É como se fosse um buraco negro sugando coeficientes que são próximos de zero e mantendo os que estão longe de zero, né, lá na sua órbita tranquila. E os dois dos mais famosos são essas penalizações L2 e a penalização L1. Só que para qualquer um que fez introdução à estatística bayesiana, olha para cá e fala, muito interessante, você está maximizando aqui, ou minimizando, né? Você está maximizando uma posteriori, porque isso aqui vem da verossimilhança, e seja lá o que você quiser chamar isso aqui, é uma priori. Isso aqui é uma verossimilhança quadrática, e o que você chamar isso aqui é outra priori. Então, usando lá o exemplo do físico A e do físico B, vocês podem achar que eu estou banalizando, mas o físico A e o físico B daquele exemplo simplório se tornaram, para mim, agora o cara que usa Ridge Regression e o cara que usa o Lasso Regression. Ele está usando uma priori e o outro está usando a outra. Quem é o melhor? Não sei. Vamos ver quem ajusta melhor os dados, quem vê fora da amostra. Aí é que começa toda a arte da seleção de ajuste de modelo, seleção de modelo e suas propriedades, né? Como uma extensão aqui, se você faz uma priori, que é, na verdade, uma mistura de priores das outras duas priores, né, você chama isso aqui de Elastic Nets, se você abrir o livro lá de Machine Learning, Statistical Learning. Do ponto de vista bayesiano, é uma mistura de priores que também já existe há décadas dentro da nossa área. O legal é que esses caras na modernidade, todo mundo que faz estatística de 10 anos para cá, ou diria até de 15 anos se for no primeiro mundo, 5 anos no Brasil, você não faz nada mais se você não tiver um pacote em R ou em Python para o usuário implementar o seu algoritmo. Na verdade, eu li em algum lugar, acho que foi o Shaoli Meng, lá de Harvard, que falou num artigo dele que os artigos científicos hoje em dia eles não servem nada mais do que só um panfleto para fazer propaganda da técnica que você inventou, que você masterizou, você implementou. Então, na verdade, os artigos na JASA, no Annals of Statistics, ou seja, lá onde for, eles servem para mostrar que você escreveu um pacote que você espera que todo mundo passe a usar. Isso lá na ponta da tecnologia, né? Tem todas as discussões que são mais teóricas e de metodologia, então isso continua valendo. Mas nessa pugência, nessa latência de ser cientista de dados em todas as direções, o cara procura na estante dele lá a técnica que é mais fácil de usar e que tem melhores propriedades. Do ponto de vista bayesiano, que eu acabei de falar, você coloca uma priori para o beta e uma priori para o parâmetro que penaliza a variância. Então, aqui tem alguns exemplos. Vou botar uma figura só. Uma priori famosa é essa priori horseshoe, que ela tem um bico. E aqui tem alguns exemplos de priori. A priori lá da regressão em Ridge, ela é a priori do bayesiano lá dos anos 70. Essa preta aqui. Essa priori de Laplace é o bayesiano dos anos 80 e anos 90 que coloca um bico na priori. Está aqui, ó, tem um biquinho nessa priori vermelha. Vou aumentar aqui para todo mundo enxergar. Se eu não pular de página. Então está aqui, ó, esse biquinho na vermelha. Essa é a Laplace. O Elastic Net é uma combinação do preto com o vermelho, então ficou com o biquinho aqui abaixo, né? E eu tenho outras duas que, se você olhar, elas são os prédios lá da Malásia, eu não sei de onde. Né? São aqueles prédios mais altos. Está aqui a horseshoe, a cela a ferradura de cavalo, né? E a normal gamma. Então, tem duas priores lá que penalizam da mesma forma que esses caras aqui estão tentando penalizar, Ridge Regression e Lasso Regression, mas que está fazendo isso utilizando uma priori um pouco mais genérica. Olhando para as caudas dessas priores, a gente vê quem é que está penalizando mais, não só no meio, mas também na cauda. Por exemplo, se você olha a normal, ela tem uma corcova ali no zero, ou seja, tem massa maior no zero, mas ela acaba muito rápido, ou seja, valores muito grandes são forçados para zero. Isso não é uma propriedade boa. Eu quero que os caras que estão perto de zero sejam zerados, mas os que estejam longe do zero sejam deixados em paz lá, longe do zero. Então, você vê que a de Laplace, ou essa Elastic Net, elas são boas nessa direção, mas elas rapidamente perdem, por exemplo, para horseshoe. Então, essa priori horseshoe que eu estava ilustrando aqui, que é uma
uma beta, que é uma normal, com uma a priori para o lambda, porque a variância que é uma half Cauchy, ela tem uma cauda bem mais pesada. Ou seja, se o parâmetro que você está estimando é -7 ou -8, a Ridge Regression vai puxar ele para cá, e as outras também vão puxar mais, um pouco, mas o Horseshoe vai puxar menos, como está aqui. Essa é o snapshot em 10 minutos do que priores regularizadoras ou funções de regularização que todo mundo fica falando por aí estão fazendo. São basicamente priores, os caras estão todos fazendo inferência bayesiana e chamando de outra coisa. Então, cada um tem sua priori para chamar de sua agora. Mesmo quem sempre veio, meteu a marreta na inferência bayesiana lá nos anos 90, na virada dos anos 2000, agora está todo mundo pianinho usando com esses nomes aí. Mas, Edbert, uma pergunta. Todas essas priores, menos a Ridge, vão induzir esparsidade? Boa pergunta. O Caio, né, que está perguntando? Isso. A ideia aqui... Essa é uma pergunta que deixa um gancho para mim. Lembra o seguinte, o que essas técnicas estão fazendo é achar a moda da posteriori. Né? A gente volta lá no... Vamos pegar lá no Ridge Regression aqui. Esse cara aqui, ele gera shrinkage, mas não gera selection. O laço, como o nome já diz, e com o mérito que tem, é um algoritmo super rápido, esse Coordinated Gradient Descent. Esses caras inventaram um negócio super poderoso, tem lá 100 milhões de citações, o artigo do Tibishrani. E é justamente esse método e vários deles que gera aquele bico no zero. O que significa isso? Que a posteriori tem a possibilidade, não é necessariamente obrigatoriedade. Isso aqui é como se fosse... Né? A posteriori tem a possibilidade de ter quina. E ao ter quina, pode ser que o máximo, quando tiver essa restrição, chegue numa dessas quinas, o que significa que gera esparsidade. Então, todas essas priores aqui, né, tirando a priori normal, todas elas induzem a esparsidade. Algumas induzem mais a esparsidade do que outras. E algumas transformam parâmetros que não deveriam ser shrinkage, seriam encolhidos, nunca sei qual é a tradução de shrunk em português. Eles não são levados, ou no modelo hierárquico, não são induzidos a ir para o zero, quando a cauda é mais pesada. Então, uma das grandes vantagens, por exemplo, dessas duas últimas priores, é que elas penalizam muito quem está perto do zero, mas mais ou menos deixa, né, livre quem está mais afastado do zero. O zero que eu quero dizer, o zero absoluto, né? Porque a gente está sempre pensando em regressão, onde os regressores foram todos padronizados para que os coeficientes betas estejam mais ou menos na mesma escala. Tá certo? Respondi mais ou menos a pergunta? Não, respondeu bem. Se você me permitir, eu queria te fazer mais uma perguntinha nessa mesma linha. Pode fazer. Pode fazer. Então, duas, né, que são relacionadas. Uma você disse uma hora que o Ridge que vai deixar os caras que estão longe do zero quietos lá e vai puxar os caras que estão perto do zero para perto do zero. Mas eu tinha visto, estudando, às vezes, quando eu ensino isso também como Medeiros, né, que esses estimadores todos vão ficar viesados, né, se a gente estiver pensando, eles não vão viesar um pouco também os parâmetros que interessam para a gente? Isso. O ponto é o seguinte, não existe uma coisa assim, vindo do background bayesiano, desde sempre a gente ouve essa história, mas a inferência bayesiana é viesada. Não tem jeito. O viés, nesse caso, não estamos falando de viés de seleção, o viés de machine learning, não. Estamos falando de viés, tipo, se você está imaginando que existe um parâmetro verdadeiro, esse parâmetro verdadeiro, a gente sabe que resultados bem tradicionais de verossimilhança, se a amostra cresce comparada com o tamanho do parâmetro, a verossimilhança colapsa no valor verdadeiro. A priori, vai fazer com que esse cara shift um pouquinho para lá ou para cá. Então, aqui o trade-off é o quanto você está disposto a perder em viés para ganhar em eficiência, no caso, diminuição da variância, porque os estimadores vão ter variância menor, né? Perfeito. E aí, dessas aí todas, eu sei que vai ser problem dependent, né? Mas dessas aí todas, qual que você acha que é mais interessante nessa dimensão em termos de viés? Essa horseshoe, por exemplo? Eu posso te dizer o seguinte, aí eu já sou menos conhecedor da parte assintótica, mas tem uns bayesianos lá na Dinamarca, na Noruega, que pegaram esses problemas que o Nick Paulson, o Carlos Carvalho e o James Scott propuseram da horseshoe e fizeram lá uns teoremas limites quando a amostra cresce, e aí tem umas propriedades de Oracle. Então, acho que é uma literatura legal de ler
para Legal, entender legal. por que esses caras estão gastando tanto tempo com a horseshoe. Essa normal gamma, eu acho ela bem legal também, porque ela tem uma intuição e é fácil de implementar do ponto de vista computacional. Mas se eu tivesse que escolher uma para poder falar um pouco mais, eu acho que essa horseshoe seria uma delas. Essas outras não são ruins. O ponto é o seguinte, teve um salto de mudança do mundo para quem fala de shrinkage and selection ao mesmo tempo entre o Ridge e o Laplace. O Lasso já veio e falou, olha, eu vou usar um modelo só, que é o modelo completo, e dentro dele eu vou escolher um dos modelos, mas se o número de regressores fosse muito grande, eu não queria fazer uma seleção na norma L0, que seria tipo 2 elevado ao número de regressores. Esse foi o grande salto. O que se faz daí para frente é tentar fazer o que você falou, diminuir o efeito de fazer muito shrinkage para quem você não pode ou não gostaria de fazer shrinkage. Tá certo? Ótimo. Olha só. E aí, porque esse assunto é realmente fascinante, mas eu imagino que você queira falar de outras coisas, mas eu vou deixar aqui no ar. Vamos falar. Fala aí. Uma das coisas é se existe alguma versão para horseshoe que dá para escrever como um problema de minimização, como o Elastic Net, Lasso e Ridge. Essa é uma coisa. E a outra é a última, que é como é que você sugere escolher os parâmetros de regularização? Porque eu sei que tem AKI, Information Criteria, e tem Cross-Validation. Um vai funcionar melhor do que o outro em certas situações. Estou pensando em situações que me interessam, que são com time series, onde ninguém conseguiu provar, por exemplo, que cross-validation vai funcionar ainda bem. Tem um cara em UCLA, Denis Cheterukov, não sei, um desses russos, é um cara bom em economia, que está andando nessa direção de falar alguma coisa sobre cross-validation, mas, em geral, acho que não tem resultado que eu conheço e talvez você saiba alguma coisa vindo de uma outra literatura, entendeu? Não, é verdade, isso é um bom ponto. E até os caras que são mais Bayesiano, hardcore, que usam, por exemplo, BART, que são árvores bayesianas e tal, eles têm um pouco assim, eles são meio dúbios em ser taxativo e dizer, não, deixa que a priori o dado vai te ensinar sobre a priori, não é que ele vai ensinar sobre a priori, você vai aprender todo mundo, os parâmetros beta da regressão, mas você vai aprender também o lambda lá da penalização, que é um parâmetro, um hiperparâmetro da priori no modelo hierárquico, e beleza. Isso é muito bonito, tal, está tudo dentro do mesmo roupagem, mas tem um outro grupo que fala assim, não, mas o que o pessoal de Machine Learning faz é uma coisa interessante, porque você vai lá e separa uma amostra, uma fração, aprende ali, então você faz tipo empirical base, então você tem que correr atrás dessa literatura de empirical base, que é o que esse cara está fazendo. Uhum. Não tem, eu acho que, resultado fechado do que é o certo. Tem essas vertentes, eu acho que isso é um campo fértil de discussão. Se você for no mundo, os encontros do Objective Based, tem um capítulo dentro da ISBA, tem vários capítulos dentro do ISBA, International Society for Bayesian Analysis. Um deles é o Objective Based. Esses caras são mais pragmáticos, então eles querem, né, então eles têm o interesse de fazer esses algoritmos mais automáticos para poder a inferência bayesiana ficar mais automática. Você tem que fugir dessa escolha de priori A, B ou C. Né? Então, nesse ponto, eu concordo com eles. Eu teria que ir nessa direção. Não sei dizer qual é se tem algum resultado que vai dizer, olha, você usar a priori horseshoe e fizer isso, vai ter uma propriedade assintótica melhor do que a outra. Eu não sei. Aí eu acho que, de fato, seria uma coisa de vamos ler lá o artigo dos caras e ver o que eles falam. E a Verônica Rokova, que é uma professora de Chicago agora, ela também tem trabalhado nisso. Então, ela é muito boa matemática, tem lá toda uma teoria por trás. Então, ela tem os artigos recentes, onde ela e o Ed George fazem eles chamam de o Lasso meets Spike and Slab. É um paper bem recente deles, tem uma versão nova. Então, acho que um seminário assim, organizado, por exemplo, no curso que eu vou dar agora em janeiro, para o doutorado lá do INSPER, eu provavelmente vou pegar esse para ser um dos artigos a ser discutido entre os meus alunos. Legal. Obrigado, Edgar. Falou, cara. Obrigado pelas perguntas aí. Então, eu não vou... Nessa última meia hora... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Diminuir isso. Vou apertar isso aqui de novo. Na verdade, eu só queria ilustrar aqui o pacote que a gente criou funcionando, né? Um exemplo. Eu simulei um conjunto de dados aqui que só tinha 3 coeficientes, que são esses 3 primeiros, o resto era tudo... Não era nem zero, eu simulei com um valor que não era zero, mas muito próximo de zero. E aí eu tenho uma estimativa de cada um desses métodos. OLS, Ridge Regression, Laplace, Horseshoe, e aqui estão as posteriores marginais de cada um dos preditores, usando cada uma das priores. Se você olhar para o rosa comparado com o laço, que é o azul, eles são muito parecidos.
você pode dizer que o Rho ele tem um intervalo de credibilidade um pouco menor, e para os parâmetros que são longe de zero, eles é que mantêm esse cara mais longe de zero comparado com os outros. Tirando, o verdadeiro está aqui, né? Eu penso assim, nesse contexto aqui, o valor verdadeiro do parâmetro, lembra que é uma simulação só, né? Pode ser um efeito da simulação, que valeria a pena fazer esse exercício várias vezes. Esse cara está aqui, todos eles puxam para baixo, o Rho puxa um pouco menos. Esse cara está aqui, todos eles puxam para baixo, aqui já não é o Rho, e assim sucessivamente, né? Então, e todos os outros estão aqui perto de zero, e o Rho está sempre mais perto de zero, quando os coeficientes são próximos de zero. É só uma ilustração, não tem nenhum teorema atrás disso aqui, não. E aqui o código, se alguém quiser usar. Então, como está lá disponível, você pode pegar, copy and paste, né, no arquivo PDF, essa página toda, e rodar para ver o que acontece. Aqui, como eu falei, tem lá umas referências, mas as referências são todas antigas. Não tem nenhuma referência muito recente e mais assintótica nessa direção. Então, o meu motivo de falar desse exemplo era só ilustrar um pouco de onde é que está a fronteira aí de discussões. Eu falei de modelo linear, mas tudo que eu acabei de falar vale para modelos não lineares. Então, quando você encontrar alguém falando sobre redes neurais com penalização, eles estão fazendo isso, porque o modelo não linear lá, no final das contas, qualquer modelo não linear, ele faz uma combinação bagunçada de coisas lineares. E seja uma função, e dentro dela um linear, e dentro de cada componente da função mais uma coisa linear, aí as esparsidades aparecem nessas combinações lineares dentro das funções não lineares. Isso acontece para árvores, acontece para redes neurais, acontece para splines e por aí vai. Só muda a forma e a complexidade, mas todos nessa mesma direção. Tá? Então, isso era o que eu queria falar aqui. Eu queria gastar esse resto de tempo, 20 minutos, só ilustrando uma situação que me interessa particularmente, pesquisa, que é de séries temporais, como o próprio Caio falou aí, séries temporais em finanças econométricas, modelos relativamente simples, mas complicados de estimar, né? Então, eu criei aqui uns slides sobre esse modelo mais simples, que lá nos anos 90, o Shepard, o Shib, o Paulson, o Rossi, Jacquier, todos os caras escreveram isso, e o Engel e o Boleslav escreveram isso lá atrás. Então, aqui é só um exemplo ilustrativo de como é que esses modelos funcionam do ponto de vista bayesiano. E o que eu fiz aqui foi pegar o modelo mais simples, que é o GASH 1.1, que eu chamei aqui embaixo, GASH 1, e o validar estocástico com evolução R1, novamente mais simples, e coloquei só uma pitada de complicação, que é um erro T para esse caso. Então, se você clicar aqui ou aqui, você vai cair nesses arquivos que estão aqui em PDF. Aqui eu tenho os dados da Petrobras lá de 2000 até 2013. Você pode imaginar que isso aqui foi para algum curso que eu dei no meu primeiro ano no INSPER, que eu entrei no INSPER em 2013. Então, provavelmente alguma coisa que eu fiz em janeiro de 2014, eu usei esses dados aí. Retornos, log retornos da Petrobras. Eu tinha uma fixação pela Petrobras porque algum amigo meu me pediu para comprar aqui, eu comprei e eu estou lascado até hoje. Então, a Petrobras vai ficar comigo por uns 50 anos. Nunca mais vou voltar para ser esse valor aqui. Então, aqui tem os dados, aí tem um erro comum de assumir que os dados parecem ter de student, né? Mas a gente sabe que isso é uma patologia de ter feito aqui um esmagamento dessa série temporal aqui nesse eixo Y. Então, você está misturando alhos com bugalhos, laranjas com maçãs e potatoes com potatos. E por aí vai. Então, olhar para a densidade marginal não serve para nada nesse contexto. Então, eu fiz aqui um modelo... Eu estou falando de um modelo bem simples de variância mudando no tempo. Ou seja, um modelo de regressão para variância, sem erro na variância. A variância... Desculpa, gente. A variância da T-Student, ela, na verdade, Opa, estou tocando no mouse aqui, está mudando de página. A variância na T-Student, ela é uma função da escala, então tem um número de graus de liberdade dividido por L menos 2, esse ρ vezes isso aqui, como eu fiz esse ρ ser o contrário, então, na verdade, esse H de T é a variância. Por que eu estou fazendo isso? Para poder comparar com o modelo, digamos, normal. Então, a gente não modela a escala
usando o modelo Garch, a gente modela a variância. E aqui é fácil fazer o cálculo do que seria a escala, né? Então, aqui o modelo é um modelo com uma verossimilhança de forma fechada, que é a T-student, que eu tenho só o trabalho adicional de que para cada tripla alfa 0, beta, alfa 0, alfa 1 e beta, eu tenho que calcular, né, a variância, botar na verossimilhança e fazer a conta. Então, eu ainda continuo usando lá maximização de verossimilhança, né? Coloco uma a priori qualquer nesses parâmetros, e aqui, no caso, eu coloco uma a priori também no grau de liberdade. Aí, para que eu não quero mostrar as contas, porque daria para fazer, mas não quero mostrar, eu fui lá e peguei o pacote do R que já faz isso, que esses caras aqui escreveram 10 anos atrás. Tem lá um artiguinho explicando como é que usa, recomendo olharem. Então, o pacote está lá no CRAN, né, no repositório do R. E é fácil de usar. Você coloca lá base Garch, ao invés de só usar o Garch lá dos pacotes não bayesianos, e você coloca umas priores ou você deixa lá no default que ele colocou. E aqui eu fiz uma análise Monte Carlo, um Markov Chain Monte Carlo para essa posteriori, tem os parâmetros todos. Aqui são as marginais a posteriori para alfa 0, alfa 1, beta e nu. E, por exemplo, um parâmetro de interesse é o parâmetro beta, alfa 1 mais beta, que é o parâmetro de persistência do modelo Garch, 1. E eu pergunto para mim mesmo qual é a probabilidade desse parâmetro, né, ser maior do que 1, e essa probabilidade é ínfima. Então, com alta probabilidade, eu assumo, e não é intervalo de confiança, é probabilidade. Com alta probabilidade, eu assumo que esse parâmetro baseado nesse modelo, nessa priori, nesses dados, né, estão afastados de um contexto de memória longa, de raiz unitária, ou raiz explosiva. E aqui eu estou colocando como eu tenho a posteriori, aqui é a parte legal, né? Como eu tenho todas essas amostras da posteriori dos alfas, alfa 1, beta e do nu, eu posso colocar o alfa 0, o alfa 1 e os betas na equação da variância que vem do Garch, e posso fazer isso para cada uma das 10.000 amostras que eu tenho da posteriori, e é isso que eu estou fazendo aqui em verde e vermelho. Embaixo eu coloquei em preto só o valor do R, na verdade é o valor absoluto, eu botei quadrado, mas é o valor absoluto dos retornos. Então, comparar desvio padrões com esses valores absolutos. Só para mostrar aqui, de fato, quando tem retornos grandes em módulo, a volatilidade sobe, né? E é um modelo bastante adaptativo, quando a gente sabe que o modelo Garch é assim. Qual a diferença para quem não conhece essa literatura, do modelo Garch para o modelo de volatilidade estocástica? O modelo de volatilidade estocástica é parecido, só que aí você tem um erro. Então, você tem a equação para o retorno, mas você também tem uma equação para a volatilidade. E, em outras palavras, a volatilidade ela também é um processo estocástico, ao contrário do que no anterior, a volatilidade não era um processo estocástico, ele era indiretamente desconhecido, porque ele era a função do alfa 0, alfa 1, alfa 2, mas se você imaginar uma amostra tamanho infinito naquele contexto, se você conhecesse o alfa 0, alfa 1, alfa 2, você conseguia conhecer automaticamente o H de T. Aqui não. Mesmo que você conhecer o Mi, o Φ e o sigma 2, com certeza, depois de 1 milhão de dias de trading, ainda assim tem uma variância sigma 2 para o H de amanhã relativo ao H de hoje. Então, é um processo estocástico. Você aprende sobre ele e tal, mas à medida que você aprende mais sobre Mi, Φs e sigmas, você aprende sobre ele. Qual o problema agora? Esse é um dos grandes problemas dos modelos de espaço de estado. Você tem uma ou várias equações de observação, aqui no caso só tem uma equação de observação, e você tem uma ou várias equações de estado, que são processos estocásticos, no caso aqui markovianos, para modelar esse processo desconhecido. Então, agora eu não consigo fazer inferência usando máxima verossimilhança de forma fechada. O que eu tenho que fazer é uma inferência. Eu posso pensar em duas etapas, dependendo do tipo de modelo. Né? Integro com relação aos Hs, e depois maximizo em relação aos Mis, e Φs e Sigmas. Tem vários contextos de modelos gaussianos ou condicionalmente gaussianos que você consegue fazer isso, mas não dá para fazer isso sempre. E os filtros de Kalman aproximados, seja eles estendidos, somas gaussianas, ou quais nomes que você quiser dar, sofrem muito em fazer inferência nesses modelos. Do ponto de vista bayesiano, a gente tem hoje um leque de opções. Você pode fazer inferência suavizada usando MCMC,
usando, por exemplo, o forward filter, backward sampling, se você tiver distribuições condicionalmente gaussianas, que é o caso aqui, um artigo do Kim, Shepard e Schieb, de 98, é muito famoso por isso. Ele aproxima essa distribuição para o log H, né? Essa primeira equação, ela aproxima para uma mistura de normais, e aí fica tudo no modelo de mistura de normais, e dá para usar o FFPS. E no caso extremo, se não der para usar o FFPS, você pode usar outros métodos de Monte Carlo, menos eficientes, mas que vão fazer o trabalho igualmente bem, talvez precisando de mais e mais simulações. Você paga um preço caro de simular muito mais. E, mais recentemente, tem métodos mais sofisticados, como o Monte Carlo Hamiltoniano, que usa o formato das curvaturas, das densidades e das verossimilhanças lá perto da moda para sugerir direções de escolha. Eu conheço menos essa área, então não vou ficar falando muita besteira aqui. Então, mas o ponto é, isso é um problema nosso, né? Os russos ficam lá dentro do laboratório fazendo ciência. O cara que está pensando lá no mercado, não me interessa se isso aqui é fácil ou não, esse aqui é o modelo que eu quero estimar. Então, da mesma forma do outro exemplo, a gente pode fazer várias coisas, mas eu vou direto para o pacote que o Gregor Kastner, que foi um aluno de doutorado da Silvia Frurich-Schneider alguns anos atrás, hoje é professor na mesma instituição que ela, Junior Faculty, né? Ele fez a tese dele de doutorado, né, usando inferência bayesiana em modelos de econometria, e ele fez um pacote muito bem azeitado em C++, muito rápido, que é o pacote chama StockVol, e a função que faz a estimação do modelo de volatilidade estocástica que eu acabei de apresentar é esse daqui, SVSample. E aqui eu fiz um exemplo simulado, eu simulei dados com essa estrutura, a log volatilidade ficava assim, aí tem posteriores para cada um desses parâmetros, né? E aí eu faço na Petrobras a mesma coisa. Tá? Aí eu posso ficar comparando vários outros modelos, aí vocês leem lá, se vocês quiserem. Eu quero falar dessa... Eu peguei os dados da Petrobras, onde é que tá? Deixa eu ver. Esse aqui. É isso aqui. Está lá disponível, aqui, nesse bullet, todos os códigos, então se basta você rodar lá se quiser. Eu fiz exatamente a mesma coisa, só que agora no R Markdown, e aqui eu tenho os dois pacotes baixados. Eu pego esses dados aqui que eu chamei de pbrdaily.csv, eu peguei isso do Yahoo Finance. Você olha para esse dado, você sabe que é assim, você vai lá no site, você chama desse nome, o nome que você quiser, você troca aqui e bota no teu computador. Então tem aqui as primeiras 6 observações e as últimas 7 ou 6 observações também. Então o que a gente está pegando é essa última coluna aqui, penúltima coluna, e transformando isso em retornos. Aqui as variáveis. Lembra lá que no caso a gente tinha dado até 2013, né? Era por aqui. Ó. 2013 estava por aqui assim. Então ele continuou descendo até chegar num vale aqui perto de zero. Aí deu uma subida, deu uma queda bruta novamente agora no começo da pandemia, e está recuperando. Daqui a 20 anos, o meu dinheiro está de volta lá no seu valor. Aqui estão os retornos com valores altíssimos, alguns outliers. Então, modelar usando T-Student pode ser uma boa, nesses dados, mesmo sendo clusters de volatilidade, mas parece que tem uns números bem mais aberrantes. Né? E aí... Novamente, eu fiz aqui o GASH1, você está vendo o que eu estou fazendo aqui, né? Estou fazendo o tempo dele, demorou 1 segundo para rodar 20 mil interações, jogando... na verdade, eu tinha feito aqui só com 100, deve estar até errado isso daqui. Está bem pequeno, tem que rodar de novo. Eu não vou rodar não, porque vai tomar meu tempo agora. Mas vocês podem rodar lá, porque eu tinha colocado aqui, só para ver se funcionava, 100 e 100, no lugar de 10 mil. Deixa eu fazer aqui um negócio enquanto isso, Gabriel. Vocês conseguem ver como é que eu faço isso. Posso te perguntar uma coisa rápida? Pode ir perguntando aí. Vocês têm alguma coisa, algum formato de inferência ou análise quando você inclui jumps nesses problemas? Porque aquele caso ali que você estava analisando, claramente, aquilo podem ser jumps que você está usando a ter. E, poxa, em finanças assim, estabeleceram claramente que S&P tem jumps nos preços, tem jump na volatilidade também, entendeu? Então eu queria saber como é que está isso em estatística bayesiana. Tem o Nick Paulson e mais uns alunos de doutorado deles escreveram uns artigos assim, no começo dos anos 2000,
Eu esqueci o nome do rapaz agora. Ele é professor agora acho que ou no Wisconsin ou em Michigan, não sei. Tem lá os artigos que faz exatamente o que você acabou de falar. Se você for aqui na minha página, aqui, a gente fez um artigo de revisão, Paulson. Tem aqui um artigo de análise sequencial, usando fio de partículas no modelo variância gama com jumps nos retornos. Mas tem um outro artigo aqui um artigo sim bobo, assim, de revisão. Acho que esse paper aqui é o paper que a gente escreveu para um volume lá especial de coisa bayesiana. Nesse paper, se eu não me engano, em algum momento a gente fala uma revisão. Então serve pelo menos como revisão aqui. Quer ver? O modelo está aqui. Teórico, blá, blá, blá. Stochastic Volatility Jump Model. Tem lá, jump aqui. Tem essa estrutura de jump. É mais de instrucional, mas com certeza tem a referência que você está procurando. Quer ver? Perfeito. Está ótimo. Obrigado. Agora deixa eu achar aqui. Eraker. Paulson Eraker. Eu vi agora o nome dele aqui em algum lugar. Sim, o Eraker é especializado em jumps, é verdade. Não eu acho que o paper tem jumps nas duas. Daquele paper deve ter tido vários outros, porque o Nick escreveu um paper com outro cara, Ortwag, né? Acho que esse é o nome do cara. Bom, posso olhar nas páginas dele, te agradeço. Depois esse paper aqui de 2000, The Impact of Jumps in Volatility and Returns, é um artigo de 2003. Tem um outro aqui também de 2004. Eles fizeram com o Michael Johannes, que também foi um cara que a gente trabalhou. Também, conheço, tá joia. Eu não sabia que era tudo Bayesiano, não, mas eu vou olhar lá. Todos os artigos são Bayesianos e tem uns mais recentes, que acho que já estão mais ultrapassados. Tá bom. Obrigado. Deixa eu ver onde é que eu estava. Eu estava aqui. Acabei falando. Eu queria falar. Já falei desse. O que eu estava querendo mostrar era que no Petrobras, que está aqui, deixa eu ver o nome do Petrobras. Esse Petrobras RMD, para quem não. É que meu computador agora está aqui num quarto fechado, o ventiladorzinho ligado, daqui a pouco ele vai explodir na minha cara, vocês vão ser a última pessoa que eu falei na vida. Talvez o que está lá seja só com 1000. Talvez o que eu tenho aqui seja... aqui já está com 10.000, por que lá não está, né? Então, se aqui está com 10.000, o que eu devo ter aqui também deve estar com 10.000. Não, esse aqui ele não fez ainda. Ele ainda está com 100. Eu esqueci de fazer de rodar ele. Então você vai lá, clica no NIT, né? Tipo, você está alinhavando. Aí deu erro. Bom, deixa. Depois nada funciona ao vivo, né? Então esquece isso. O que eu queria fazer é voltar então para cá e falar um pouco desses 15 minutos. Agora eu já me perdi aqui. Falar um pouco. Vou fechar isso daqui. Se dá tempo de vocês irem beber uma água. Agora eu perdi a minha... Vou botar aqui de volta no Teaching, Short Course. Só para encerrar isso aqui. Voltar onde eu estava, que era esse cara. Eu queria falar um pouquinho desse factor aqui, que é a nossa 13, parte D. Eu já tinha aberto isso. Eu fechei tudo. Tá. Parte D. Isso aqui.
São algumas páginas só que eu queria ilustrar o tipo de situação que a gente tem que estende aquele modelo. Nesse contexto, a gente está modelando, só para ilustrar o grau de complexidade que a inferência bayesiana que a gente falou ontem e hoje um pouco, pode atingir, né, apesar de ser um problema ainda relativamente simples. Aqui eu tenho M séries temporais, digamos, 100 séries temporais, os retornos do SP100, do SP500, então 500 séries temporais ao longo de T maiúsculo períodos. Então, a minha matriz de dados aqui é bem grande. E eu vou modelar esses retornos condicionalmente como um modelo fatorial. E o modelo fatorial, para quem não sabe, basicamente, nesse contexto que eu estou fazendo, quando você coloca uma análise fatorial, você está fazendo é modelar a variância. Você não está modelando a média. Você está condicionalmente aqui numa média, mas se você integrar com relação a esse F, a variância incondicional do Y vai ser o lambda aqui, que é essa matriz, o V de T, o lambda transposto, mais o de T. Então, eu estou modelando a variância temporalmente. A sacada do modelo fatorial de volatilidade estocástica é que a dimensão dos fatores, que é esse R, ela, em geral, é infinitamente menor do que o M. Então, se o M é 500, o R geralmente é 10, 15. Eu acho que no exemplo que a gente vai fazer, ele não chega nem a ser 5. Então, essa matriz de cargas, lambda, né, e nesse paper aqui a gente não faz isso, mas o Kastner, ele escreveu um paper recente no Journal of Econometrics, onde leva esse número aqui, M, a um número gigante, 500, por exemplo. Aqui já fazer aqui tem 20 ou 30 M. E aí, quando ele leva o M a esse número 500, ele coloca lá uma estrutura de espacidade, ô Caio, na matriz de cargas, usando a priori normal gama, que são dos caras lá da Inglaterra. Aí tem essa coisa do europeu, tentar fazer o que os caras de lá estão fazendo. Não podia ter sido o Horseshoe se eles seguissem os caras dos Estados Unidos, mas, enfim, coloca uma espacidade na matriz de cargas. Uma vez que você faz isso, agora você está livre, porque condicional nos fatores, essas variâncias ambas são diagonais. E é muito mais fácil modelar a variância diagonal do que variância não diagonal. Aí você modela usando volatilidades estocásticas tradicionais que estão na literatura. É isso que a gente faz nesse paper aqui. Não é um paper de metodologia, é um paper de qual o MCMC mais eficiente que a gente pode ter para essa classe de modelo. Porque esses modelos já foram introduzidos lá no... Se vocês voltarem lá nos anos 90, 94, no artigo do Harvey, Shepard and Ruiz, um artigo de 1994, eu acho, eles já fazem uma coisa de quase likelihood para factor stochastic volatility. Aí depois tem um artigo do Sid Shib com alguns de seus alunos, então já tem coisa. E depois a gente também fez isso. E aqui tem um que pega essa coisa que é um modelo relativamente grande, de muito interesse na literatura, e que agora tem um algoritmo, ou seja, um MCMC mais customizado possível para essa classe de modelo. E é verdade que o Gregor, nessa versão, a gente não fazia modelo com erro T, mas lá ele já faz. Então, você pode trocar essa normal por T. Aqui, e a F também por T de student. Né? E, basicamente, a ideia do paper era dizer, olha, os algoritmos que existiam até aquele momento do paper, alguns anos atrás, eu estou chamando aqui de Standard Sampler, ele gerava traços das cadeias de Markov Bayesiana, assim com funções de autocorrelação altamente persistente. Você pode, usando esse método que está nesse paper aqui, que a gente chama de interweaving, né? Aqui a gente deu o nome, batizou de Shallow Deep Interweaving, depois vocês podem ler lá no artigo, que está baseado nesse paper aqui de 2011 do Yu, que é um professor do Departamento de Estatística da Universidade de Irvine, na Califórnia, e o Xiaoli Meng, que é o famoso estatístico lá de Harvard, que está rodando lá um centro de ciência de dados, e que agora tem o Harvard Review of Data Science, que também está saindo várias coisas interessantes, recomendo que leiam os volumes que já saíram, os issues. Mas voltando para cá, o que nós fizemos nesse paper foi basicamente usar a técnica que esse cara fez para modelo fatorial de volatilidade estocástica, para fugir disso e chegar nesse que está aqui na parte de baixo. Olha essas cadeias e autocorrelação. Então, o que você ia precisar de uma cadeia, se você olhar nos artigos lá do Shepard iniciais, ele gerava cadeias de Markov com 1 milhão de interações,
lá no começo dos anos 90, e mais 1 milhão jogava fora. Então, né, o que esse cara que está dizendo é você não precisa de estudo. Na verdade, se você rodar lá com 1.000, jogar fora e ficar com as próximas 1.000, você já vai ter uma informação da posteriori bastante precisa. E aí, aqui, olhando visualmente nesse gráfico, mas melhor, se você pega um dos parâmetros e olha o que a gente chama de fator de ineficiência, você percebe que, né, se você não faz nada, você tem, né, um fator de ineficiência, quer dizer, quanto menor, melhor. Né? O fator de ineficiência aqui é muito grande, e esse deep interweaving, que é basicamente cada uma dessas linhas aqui representada, você já tem um ganho enorme se você fizer o que a gente chama de shallow interweaving, mas se você estiver disposto a fazer mais uma camada, você fica com um algoritmo muito mais eficiente. Né? E aqui só um exemplo, 26 séries, não foi, como eu falei, 50. No artigo dele lá, ele tem 500 séries. No segundo artigo, que saiu agora recente no Journal of Econometrics. Com 26 séries temporais de retornos, né, em relação ao euro, em relação ao euro, e 2.600 observações. Então, aqui tem a matriz de cargas em formato assim, de cloud, né, de nuvem, para os 2 primeiros fatores. E mais interessante, em geral, é olhar para as variâncias ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem essa matriz aqui para cada instante do tempo, cada dia, e aqui a gente simplesmente pegou para ilustrar o último dia de cada ano, 2007, 2008, 2009, porque a gente teve uma crise aí nesse período, vocês lembram, né, no meio de 2007 para 2008. Então, a gente consegue ver como as relações que aparecem entre as variáveis mudam ao longo do tempo. Dá para ver uns blocos bem fortes aqui no começo, aqui na parte de baixo, mas esse bloco aqui que não era tão forte ficou mais forte durante o ano de 2008, ou no final de 2008, né? E voltou a diminuir um pouco, mas não muito, em relação a 2008, mas em relação a 2007. Então, a gente só consegue fazer essas matrizes porque, como eu falei, né, ali atrás, a gente consegue reconstruir a matriz de covariância dos y como sendo lambda, v de t, que é diagonal, lambda transposto, mais u de t, que é diagonal. Então, u de t e v de t são diagonais. Quem está trazendo a não diagonalidade dessa matriz completa é a matriz de cargas. A matriz de cargas. E um paper que eu escrevi com Carlos Carvalho, o estatístico Carlos Carvalho, não o cara lá da PUC, na época do mestrado dele, um pouco depois do mestrado dele, na verdade, a gente coloca um T aqui também. Só que o preço que a gente paga para colocar um T no lambda é que a gente faz aqui para 6, 7, 10 séries temporais. Aqui esse cara está fazendo para 26 e já está fazendo para 500. Então, você tem um compromisso entre uma coisa e outra. Então, esse era o artigo que eu queria falar. Vou só rapidamente mostrar rapidamente o artigo que eu estava falando. Se você for na página do Gregor, o paper mais recente dele... Cadê o paper? Publication. O paper mais recente dele é esse aqui. Sparse Bayesian Time Variant Covariance Estimation in Many Dimensions. Isso é lá no Journal of Econometrics. Esse eu tenho esse artigo aqui. Não, só tem o nosso. E aí eu não vou ter como baixar isso agora. Deve ter alguma versão... Só queria mostrar queria me certificar. Tem no Archive lá desde 2017. Na mesma época que o nosso paper estava saindo, ele já estava... Ele simplesmente fez assim, bom, agora eu vou fazer isso aqui em uma escala bem maior. E eu quero saber se tem algum gráfico aqui interessante. Tá vendo? Olha, as priores... Aqui, deixa eu botar aqui. Aqui é a matriz de carga, lambda, o mesmo nome. E a priori que ele está usando é daquele tipo, né, uma priori do tipo normal gama. Desses caras aqui, do Griffin and Brown e por aí vai. Né? Aí faz a inferência estatística, simulação, não quero ver, eu quero ver direto algum gráfico que ele tem aqui, se ele tem um gráfico grande. Ó, M igual a 300. Então, ele foi, no nosso exemplo lá, de 26, ou seja, ele aumentou para 300. E aí, não dá mais para fazer aquela matriz, não dá mais para fazer essa matriz com essa bolinha bonitinha assim, não. Você vê que
no mundo do Big Data, você começa a ficar mais preocupado ainda com a exposição de dados, como é que faz. Ele tem lá nas apresentações dele um filminho, ele não bota essa coisa estática. Eu que sou velho, mas o cara novo pega e bota na apresentação essa matriz mudando a cada dia do ano e você vai ver na mudança temporal. No artigo dele, já não dá mais para fazer aquilo, que a matriz é 300 por 300. Então, o que ele pegou aqui foi, né, o último dia, Last Trading Day, de 2006, 2008 e 2010. Ele pulou um ano para trás, de 2007, um ano para frente, de 2009. Então, 2006, 2008 e 2010. Então, você vê aqui o nível da correlação antes e depois do ano de 2008. Do ano de 2008 ficou tudo mais preto, mais vermelho, na verdade, do que antes ou depois. Então, esse é um tipo de análise. Ele faz aqui comparação de verossimilhança, compara portfólio, né? Até lá, escreve um portfólio de variância mínima, aquelas coisas simples lá do livro texto. E aí acho que deve fazer alguns gráficos mais interessantes também. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para o... Como é que eu faço para voltar aqui? Eu acabei não falando de um outro paper meu que está lá, mas se vocês quiserem depois só ler, está em pesquisa em aberto. E eu acho que com isso eu termino dando uma acelerada nesse final, falando um pouco mais, mas acho que a ideia de ontem era mais interessante para poder mostrar para vocês, olha, esse problema simples, que é pegar, juntar e olhar e ver a sensibilidade, escolher modelo, é o que persegue a gente o tempo todo. A diferença é que fazer a conta da priori vezes verossimilhante para chegar na posteriori pode demorar uma tarde, como no exemplo que eu acabei de fazer, mas pode demorar 2 anos de doutorado. Então, depende de qual ponto, em que ponto que está no processo. Se você é um cara mais aplicado, você vai pegar a técnica. Se você é um cara mais de metodologia, você começa a pensar em inventar um algoritmo mais rápido. Então, é uma linha de produção. Né? Em algum momento desse você para. Tá certo? Obrigado, gente, pela presença de vocês. Eu não sei nem quantas pessoas tem aqui. Como é que eu faço para ver isso? Tem 34 agora, Edberto. Obrigado a você 34. pelo ótimo Beleza. curso. Já deu pagar a pizza do fim de semana. Obrigado, Legal. professor. Falou, gente. Um abraço a todos aí. Espero Valeu. vê-los pessoalmente em breve. Um abraço. Obrigado, doutor. Um abraço. Caio. Obrigado pelas perguntas aí, Caio. Um abraço. Imagina, obrigado a você, pô, estou interessadíssimo. Valeu. Eu não sei muita coisa, então é bom sempre ler essas coisas aí para ver que metade que eu falo é mentira. Mas eu anotei um bocado de coisa aí que mentira, que nada. Um abraço, gente. Se cuidem aí, por favor, que essa Covid aí tá foda aqui no Brasil. E no mundo inteiro, né? Abraço a todos.